Oi, pessoal. Bom, dando continuidade à nossa conversa, nessa semana 2, a gente vai falar um pouquinho sobre a Política Nacional de Atenção Básica. Lembrando que a nova PNAB, né, ela foi aprovada em 2017, através da Portaria 2436, em 21 de setembro de 2017. Falamos a respeito do... Nós temos até um texto sobre o financiamento, né, na atenção básica. E lembrando aí que essa nova PNAB, ela reforça a questão do PAB fixo, né, que é aquele valor per capita relacionado à população, né, e do PAB variável, financiamento das estratégias nacionais de organização da atenção básica, como, por exemplo, estratégia de saúde da família, agentes comunitários de saúde, NASF, saúde bucal, saúde indígena, consultório de rua, saúde no sistema penitenciário, né, saúde de populações quilombolas. Então nós temos várias estratégias que, se o município faz a adesão, né, ele recebe um incentivo financeiro para financiamento dessas estratégias nacionais. Bom, a política nacional, a gente encontra logo um referencial bastante interessante nessa parte inicial da política, no texto da política, a respeito dos princípios, que reforça os princípios do SUS, né? O princípio da universalidade, né? Destinado a todos, independente de que diversidade apresente, a equidade, né? Que a gente já conversou bastante a respeito de atender às necessidades das pessoas, né? Ou seja, atender diferentemente às diferentes necessidades dos diferentes indivíduos, e a integralidade, numa perspectiva, né? Não só ligada ao ser biopsicossocial, né, que somos, mas também de integralidade dos serviços e das ações desenvolvidas, né, nos pontos de cuidado do SUS. E também são abordadas as diretrizes, muitas delas relacionadas também com as diretrizes do SUS, como regionalização e hierarquização, né? Então, serviços dispostos hierarquicamente, com níveis de densidade tecnológica crescente, em que a porta de entrada preferencial é a atenção básica e o indivíduo vai sendo, né, direcionado para níveis crescentes, né, de complexidade para atender às suas demandas e necessidades de saúde. A questão da regionalização, né, então pensando na região de saúde, ou seja, no desenvolvimento de ações solidárias entre os gestores. A territorialização, que a gente já conversou bastante sobre o território, né? Ou seja, uma área definida, né, da estratégia ou da atenção básica ou tradicional ou das outras, né, proposições dentro da política, a gente tenha uma área definida, um território definido. Uma população adscrita, que é a população que vive, que mora, que reside, né, que está domiciliada dentro dessa área. Cuidado centrado na pessoa, né, a gente vai conversar um pouco sobre essas questões também, né, mais adiante, né, na medida que vocês forem evoluindo aí dentro do contexto de formação de vocês. Então, centrado na singularidade do sujeito, na sua necessidade de saúde, naquela pessoa que vive numa comunidade, que está envolvida por um contexto cultural, né, que tem um contexto familiar, então que não seja voltado para a doença, mas voltado para aquele indivíduo. Né? Resolutividade, ou seja, a atenção primária deve resolver uma grande parte, a gente fala de mais de 85%, 90% dos problemas do território. Né? E que a gente encaminha apenas aquilo que a atenção primária não consegue dar conta, não consegue resolver. Então isso é uma atenção básica resolutiva. Longitudinalidade do cuidado, né? Ou seja, atender as pessoas ao longo do tempo, né? Ao longo do seu ciclo de vida. Coordenação de cuidado, coordenar as ações a partir da atenção primária e ordenar a rede, ou seja, a partir da atenção primária eu ordenar o acesso aos demais pontos, às demais tecnologias de saúde, de acordo com a necessidade das pessoas. E participação da comunidade, né, que é fundamental, previsto lá como princípio do SUS e que também deve estar presente na questão da Política Nacional da Atenção Básica, né? Já que nós estamos mais próximos da comunidade, que a gente possa fortalecer essa participação da comunidade. Reforçando essas diretrizes, então, né? A atenção básica como ponto de comunicação
entre as redes de atenção à saúde, né? Nós depois vamos estar conversando mais adiante sobre as redes de atenção, como é que estão estruturadas essas redes de atenção. Né? Rede de atenção significa, como a gente já viu lá no decreto 7508, né? Os percursos assistenciais de acordo com a necessidade de saúde das pessoas. A responsabilização sanitária da equipe pelo seu território, né? Então, determinar o território, mas determinar que a equipe seja responsável por aquele território, né? Por acompanhar as pessoas, por verificar os indicadores de saúde. E com isso, criação de vínculo, né? Se eu tenho uma população adscrita, ou seja, uma população que está vinculada à minha unidade, que eu estabeleça vínculo com essa, né? Reforçando que esse vínculo é fundamental para a gente ampliar as ações da atenção primária. O cuidado longitudinal, que a gente já falou, né? A coordenação do cuidado e ordenação da rede, e o trabalho em equipe multiprofissional. Então, a atenção básica executada a partir de um cuidado, de uma perspectiva transdisciplinar, né? De um cuidado multiprofissional. Bom, a gestão dos municípios ela deve ter responsabilidades fundamentais nessa articulação, criando condições para que os serviços de atenção básica funcionem adequadamente, né? E para isso, organizar os serviços de referência, ambulatoriais, especializados, né? Os serviços de apoio diagnóstico e terapêutico. Então, dentro do município, organizar e ordenar o fluxo das pessoas para os demais pontos de cuidados, né? Gerir a referência do indivíduo para um ponto de cuidado com densidade de tecnologia maior. E o retorno, né? Porque essa pessoa ela vai para um serviço de referência, mas depois ela volta para o seu território, volta para a responsabilidade sanitária da equipe. Então, essa contrarreferência é muito importante. E estabelecer essa relação, né, da equipe multiprofissional com as pessoas que vivem no território. Para isso nós precisamos, né, de infraestrutura adequada, né, de um ambiente apropriado. Isso a gente chama de ambiência. Ambiência significa ambiente apropriado para a realização da prática profissional na atenção básica, né? Conforto, né, segurança, informação, transparência, responsabilidade, criação de vínculo, isso relacionado com o ambiente, com o processo de trabalho da equipe. A Política Nacional de Atenção Básica ela identifica para a gente 3 tipos de unidade, né? A unidade básica de saúde, a unidade básica de saúde fluvial e a unidade odontológica móvel. Então, a política ela fala desses 3 tipos de unidades. Lembrando que depois nós temos vários tipos de equipes relacionados com essas unidades de saúde. E o funcionamento dessas unidades deve ser com horário mínimo de 40 horas semanais, né? No mínimo 5 dias da semana e 12 meses do ano, possibilitando acesso facilitado à população. A gente fala 5 dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Então, no mínimo, 5 dias da semana, né? 40 horas por dia, 8 horas por dia de funcionamento, no mínimo. Pode funcionar à noite, pode funcionar outros horários? Pode. Inclusive, já temos portarias que estimulam essa forma de funcionamento e existem recursos destinados para também reforçar o funcionamento dessas unidades em horários alternativos para a população. Bom, para garantir essa coordenação dentro das equipes, a população adscrita o recomendado, né, para cada equipe, seja de atenção básica, né, ou equipe de educação de atenção básica tradicional, né, e equipe de saúde da família, um total de 2.000 a 3.500 pessoas. Então eu vi bastante no trabalho que vocês fizeram, né, cognitivo, as pessoas falando de uma população completamente diversificada dessa.
Tanto que a gente não considerou a resposta totalmente, né, integralmente correta para quem referenciou uma população diferente dessa. Porque não estava referenciando a nova PNAB, estava referenciando edições anteriores da Política Nacional de Atenção Básica. A nova Política Nacional de Atenção Básica fala então de uma população de 2.000 a 3.500 pessoas. Mas, professor, tem municípios que nós temos e tem unidades que tem muito mais, temos. Né? Lembrando, a portaria é uma recomendação. Né? Ela tem status de norma, mas não tem status de lei. Né? Então, ideal é que a gente busque se aproximar cada vez mais, né, dessa questão. Mas meu município é muito pequeno. Nós estamos dividindo São Lourenço aí, em torno de 5.000 habitantes, 4.000, alguma coisa. Então, se eu tiver frações menores, eu posso ter como funcionar uma unidade com frações menores para municípios que têm uma população mais reduzida. Né? Outra coisa, também foi colocado no trabalho de vocês, né, quando a gente discutiu área e microárea. Área é o território da equipe. Né? Microárea é o território do agente comunitário de saúde. Então, 4 equipes por cada unidade de saúde. Quem que falou assim, que a área no máximo 3, funcionamento de máximo 3 equipes de saúde. Não, no máximo 4 equipes. Então muita gente também colocou uns referenciais naquele trabalho que a gente não considerou adequado, porque não estava referenciando a nova PNAB. Para mim fazer o cálculo, mas quantas equipes de saúde da família pode ter um município? Ou quantas equipes de atenção básica tradicional? Lembrando que agora nós temos equipes de atenção básica tradicional e equipes de saúde da família, vamos ver a diferença logo depois. Para fazer o cálculo, a minha fórmula é população dividido por 2.000. Não é o mínimo de população, então isso significa que é o máximo de equipes que eu posso ter. Então, população dividido por 2.000. Lembrando isso, a fórmula para cálculo da quantidade de equipes na atenção básica que eu posso ter é população dividido por 2.000. Bom, as UBS elas deverão assegurar o acolhimento das pessoas, a escuta ativa e qualificada das pessoas. E uma coisa importante, mesmo que não seja da área de abrangência da unidade. Uma coisa muito ruim que acontece é território como barreira. Você não pode vir aqui porque você é de lá. Né? Então a gente tem que propor uma revisão desse processo de acolhimento das pessoas. Né? Que a gente possa acolher, orientar e encaminhar para a sua unidade de referência. Né? Mas que o território não seja uma barreira. E está dentro da política, né? Esse referencial. E com classificação de risco, isso significa que eu devo estratificar o risco. Né? Vocês vão aprender com as ferramentas que nós vamos discutir no segundo período, que são ferramentas de abordagem familiar. Então nós vamos fazer classificação por grau de risco familiar, ecomapa, genograma. Vamos aprender a trabalhar com várias ferramentas. E essa classificação de risco é muito importante para atendimento na estratégia. Então é importante que a gente estabeleça essa forma acolhedora de receber as pessoas e dar respostas. Aí vocês vão aprender conceitos interessantes quando a gente for discutir gestão do cuidado, gestão da clínica, né? A gestão do tempo, a avaliação clínica centrada na pessoa, né? A demora permitida, ok? Várias ferramentas que a gente vai discutir e de forma a desenvolver, a implementar isso que está estabelecido dentro da Política Nacional de Atenção Básica. Lembrando que as unidades devem ter transparência e informação para os usuários, então deve estar escrito e afixado em local bem visível a identificação da unidade, o horário de atendimento, o mapa de abrangência. Vocês vão aprender a fazer o mapa inteligente da unidade de vocês. Deveriam já estar terminando, inclusive, mas com a pandemia a gente não pôde fazer atividade prática. Mas vocês vão aprender nas atividades práticas de APS a territorializar. Como é que faz o território? Como é que a gente trabalha com isso? Como é que a gente faz o diagnóstico situacional? Como é que a gente faz o mapa inteligente, começa a olhar para o território, enxergando os problemas do território, enxergando as pessoas que vivem no território. Isso é muito importante. Né? Identificação do responsável, né? Quem é o gerente, a quem você deve procurar, né?
os componentes da equipe, a relação dos serviços que estão disponíveis ali e o detalhamento das escalas de atendimento pelos profissionais. Então é muito importante a unidade tenha essa transparência para que o usuário possa conhecer o que tem aqui e quando e quem, né, é responsável por esses serviços. Bom, vamos falar então um pouquinho sobre os tipos de equipes que a nossa Política Nacional de Atenção Básica fala, né? Primeiro, equipe de saúde da família, que é o que vocês conhecem mais, né, tem maior referência. Já falamos sobre a ESF, que a sua composição tem que ter médico, enfermeiro, o técnico auxiliar de enfermagem e os seus agentes comunitários, responsáveis cada um pelas microáreas que compõem a área de atuação da equipe. Algumas pessoas erraram nessa definição, né, que a gente já tinha discutido lá no nosso começo, né, nesse período. E aí estabelece, né, que cada microárea dessa, né, a gente tenha agentes comunitários, né, que possam executar as ações de visita nos domicílios, que é o elo de ligação entre as ações, né? Lembrando que a gente deveria, segundo a portaria, né, a PNAB, ter 750 pessoas por agente comunitário de saúde. Muitas vezes essa conta ela não é matemática, né? Tem famílias maiores, temos concentrações maiores populacionais, prédios em determinadas regiões, né? Temos na zona rural, às vezes tem 20, 30 minutos de distância de uma casa para outra. Então, isso é variável de acordo com as questões geográficas, né, com as questões econômicas e outras socioeconômicas das regiões. Bom, temos também as equipes de atenção básica. Então tem equipe de saúde da família, que é a nossa estratégia saúde da família, né? E temos equipe de atenção básica, que a gente poderia chamar até uma equipe mais tradicional, né? Mas elas devem também ser compostas por médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e ou técnicos de enfermagem. Então seria como se fossem unidades básicas de saúde tradicionais que não têm o desenho da estratégia saúde da família. Ok? Lembrando que ali eu posso ter, por exemplo, profissionais com carga horária no mínimo de 10 horas. Eu posso ter 4 médicos para fechar as 40 horas, né? Posso ter 3 médicos com 30 horas, né? Então eu posso ter até 3 profissionais, desculpem, falei 4 médicos 40 horas, mas é no máximo 3 profissionais, né? Lembrando que cada um no mínimo 10 horas para que funcione a unidade de atenção básica. Então tem que fechar por exemplo, 3 enfermeiros, 3 médicos e fechar essas horas para que funcionamento ali das 40 horas semanais. Então, a equipe de atenção básica é uma equipe que também tem o seu território, né? Já que é uma das diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica, mas a gente não tem os agentes comunitários de saúde. Então, nós temos uma unidade de referência para um determinado território, mas não temos esse elo de ligação que é o agente comunitário de saúde. Equipe de saúde bucal, né? Eles vão estar vinculados à unidade. Aí nós temos algumas modalidades, né? Na modalidade 1 nós temos cirurgião dentista e auxiliar de saúde bucal, né? Ou um técnico de saúde bucal. E na modalidade 2, cirurgião dentista, técnico de saúde bucal, auxiliar de saúde bucal ou um outro técnico de saúde bucal. Então nós temos algumas pequenas diversidades com relação às modalidades, mas lembrando que essas equipes de saúde bucal elas devem estar vinculadas às unidades, né? E aí a gente verificou, no máximo 4 equipes de atenção básica por cada unidade de saúde, né? Nós temos também o NASF, né? Núcleo Ampliado de Saúde da Família em Atenção Básica, que é o NASF-AB, que já é uma equipe multiprofissional interdisciplinar composta por categorias de profissionais de saúde que executam ações complementares
aquelas desenvolvidas na atenção básica. Então, por exemplo, pode ter lá nutricionista, psicólogo, um cardiologista, um psiquiatra, né? E aí nós temos modalidades também de NASF, e eles vão dar suporte à saúde da família. Eles não são unidade porta aberta, são unidades de referência. Ou seja, eles vão ser atendidos na unidade de atenção básica, né? Seja, desculpem, na equipe de estratégia de saúde da família ou EAB, na equipe de atenção básica, e são referenciados, encaminhados para atuação, para serem atendidos no NASF. Então, NASF não é porta aberta, é uma unidade de referência de apoio à saúde da família. E aí nós temos algumas especificidades. Aí no nosso país ele é continental e temos realidades diferentes. Então, na nossa região amazônica lá, e região pantaneira, nós temos as equipes de saúde específicas, ribeirinhas, né, para atender essas situações. E aí nós temos dois arranjos, né, que seria equipe de saúde da família ribeirinha, né, que são equipes de desempenho ações, né, como se fosse dentro de uma unidade específica de saúde, né, e são sempre vinculadas a uma UBS, né, as equipes de saúde de família ribeirinhas. E as equipes de saúde fluviais, né, são responsáveis pelas comunidades dispersas, ribeirinhas e pertencentes à área descrita, cujo acesso se dá por meio fluvial. Então, são unidades flutuantes que vão dar suporte a essas comunidades. Bom, temos algumas outras especificidades dentro da estratégia de saúde da família, né? A equipe de consultório de rua, que é uma equipe com composição variável, de acordo também nós temos modalidades da equipe de consultório de rua, e vai depender da quantidade de população de rua que nós temos para poder caracterizar essa modalidade. E são características análogas, como se fosse uma equipe, né, de atenção básica, formada por equipe multiprofissional, né, que tem também vinculada a uma unidade fixa, ou também pode ser uma unidade móvel que vai atender essa população específica que vive na rua. Evidentemente, para implementar uma equipe dessa, eu preciso ter um quantitativo, né, relacionado aí com a população de rua para poder caracterizar dentro das modalidades existentes. Equipe de atenção básica prisional, que também é uma equipe multiprofissional, cadastrada, né, no Cadastro Nacional, igual às demais unidades, com responsabilidade de articular e prestar atenção integral à saúde de pessoas privadas de liberdade. Em geral, estão nos municípios onde a gente tem essa atenção judiciária, né, com os presídios. A Política Nacional da Atenção Básica, vocês vão na leitura, né, que vocês devem ter observado, que tem atribuição de cada profissional. O médico tem atribuições X, enfermeiro, mas nós temos atribuições comuns, né, ou seja, todo mundo, todos os profissionais de atenção básica devem participar do processo de territorialização e mapeamento da área, identificando grupos, famílias, indivíduos expostos a risco de vulnerabilidade, deve acolher as pessoas, alimentar os sistemas de informação, executar as ações assistenciais respectivas, né, fazer as ações de vigilância. Então essas são atribuições comuns a todos os membros, e lá na política você encontra quais são as atribuições por categoria profissional, né? E aí tem cadastro, né, o cuidado integral, as ações de atenção conforme a necessidade, e a responsabilização sanitária, né, ou seja, responsabilizar-se pelo acompanhamento da população daquele território. Bom, processo de trabalho na atenção básica, como a gente viu na descrição da política, ele é bastante extenso, né? Então a gente tem que definir o território, fazer a territorialização, ter responsabilidade sanitária sobre a população adscrita, né? Ser realmente porta de entrada preferencial e porta aberta, né? Não pode ser porta fechada. Eu chego na unidade e não tem atendimento. Eu chego na unidade e hoje é dia de gestante, né? Ah, não, hoje é dia de puericultura.
Então, a gente tem que ter um atendimento à demanda espontânea. Né? Para a gente ser resolutivo enquanto atenção primária, eu tenho que me organizar enquanto atenção primária para dar boas respostas. Senão o cara que foi lá e não procurou o serviço e não teve, ele vai bater lá na UPA, lá no pronto atendimento, no hospital. Né? Então a atenção primária tem que se organizar para ser porta aberta, para acolher as pessoas, para ouvir as pessoas. Né? Tem que resolver o problema hoje? Tem que resolver o problema hoje. Né? Posso programar o problema para um outro dia, posso remarcar, né, reagendar, ou programar a demanda para atendimento numa semana X? Posso. Mas como é que eu posso programar e organizar se eu não escuto as pessoas? Então eu tenho que acolher as pessoas, ouvir as necessidades e me organizar para atender essas necessidades de acordo com a minha logística que eu tenho, né, para desenvolver essas ações. Lembrando que a descrição, ou seja, o vínculo a uma unidade não deve ser barreira para você também ser ouvido a sua necessidade de saúde numa outra unidade. A gente sabe que já é sobrecarga, mas nós estamos falando de SUS. O sistema é único. A gente está falando de acesso, de acessibilidade das pessoas. A gente está falando de direito de cidadania. Né? E a gente fala assim, que o SUS é gratuito. Gratuito não, nós temos uma carga tributária muito grande. O SUS é muito caro. Né? Do ponto de vista, quando a gente avalia o quanto a gente paga de imposto. Esse imposto tem que voltar de alguma forma. E nós, médicos ou profissionais de saúde de qualquer área, que nos apresentamos para responder a essa necessidade, a essa demanda de saúde da população, temos que assumir essa responsabilidade sanitária. Se ingressamos numa equipe de estratégia de saúde da família, somos responsáveis pela nossa população. Né? E somos responsáveis para dar respostas, e boas respostas, resolutivas para a nossa população. Muito importante isso. Quem paga o nosso salário é o povo, é a população, é a comunidade. E nós temos que transformar essas práticas e transformar a realidade das nossas unidades para que isso aconteça. Né? Então o acolhimento deve estar sempre presente para fortalecer essa relação de vínculo. Isso é claro. Se eu vou numa loja e sou mal atendido, nunca mais eu volto lá. É a questão da fidelização. Né? Quando eu, profissional de saúde, minha equipe de saúde, a gente faz um bom trabalho, a comunidade passa a defender a gente. Né? A comunidade passa a reconhecer. Essa é a minha unidade de saúde. Esse é o meu médico. É como as pessoas se apropriam na atenção básica. Aí eu fui no meu médico, ao meu enfermeiro, ao meu agente comunitário disse. Então olha que coisa importante. A questão do vínculo, a gente vai ver depois na medicina centrada na pessoa, né? Ela é fundamental para que as coisas deem certo. Se já começa errado, poxa, já começou errado. Né? Então, uma postura, uma atitude, né? Usar todas as tecnologias do cuidado, a gente já viu tecnologias leves, tecnologias leve-duras, tecnologias duras. Né? A gente tem um trabalho vivo, em ato, que a gente já discutiu isso também. Né? Então, antes, isso era coisa de texto, né? Dos autores assim mais modernos que trabalhavam a questão. Hoje, isso aí, se vocês verificaram, está na atenção primária, está na política. Falar de tecnologia leve dura, né? De trabalho vivo, de trabalho morto, está na política de atenção primária. E uma coisa importante, a política fala atenção básica, mas logo no começo tem o seguinte: atenção básica significa a mesma coisa que atenção primária à saúde quando a gente se referir nessa terminologia. Em geral, internacionalmente, a gente se refere a essa concepção como atenção primária à saúde. Mas no Brasil, se vocês vão ver, as publicações do Ministério sempre falam de atenção básica à saúde. E a política pacificou, né? A política de atenção básica pacificou isso, considerando que quando se fala de atenção básica, é a atenção primária que a gente está se referindo. Então, significa a mesma coisa. Isso é muito importante, porque muitas vezes a gente vai falar atenção básica, atenção primária à saúde, é a mesma coisa, significa a mesma coisa na perspectiva
do Ministério da Saúde na perspectiva brasileira. Né? E aí esses princípios todos são fundamentais dentro da estratégia, né? Atenção com foco na família e na comunidade. Eu não posso esquecer da família, né? O indivíduo está no seio de uma família que tem comportamentos sociais, que tem condições socioeconômicas próprias, que tem uma matriz cultural, né? Que a gente precisa trabalhar essas questões. E tudo isso, quando a gente estudou determinantes e condicionantes da doença, a gente observou que eu tenho determinantes proximais, que é a questão biológica e as minhas escolhas, né? Ou seja, o meu modo de viver. Eu tenho as minhas redes sociais, que são a primeira camada dos determinantes intermediários, e depois o modo como a vida se efetua, né? A questão de segurança, de educação, de acesso à alimentação, moradia, né? Acesso ao serviço de saúde e às ações sociais, são determinantes intermediários. E os determinantes distais, né, que são as políticas públicas, as políticas implementadas, né, ou seja, política ambiental, né, a política de retirar o sal de dentro dos restaurantes para reduzir a pressão arterial e outras, né, a lei seca, por exemplo, de evitar dirigir depois de beber, que são determinantes sociais distais. Então, eu tenho que pensar o adoecimento, olhar para o meu território e pensar nos determinantes. Saúde na perspectiva da determinação social, não tem uma causa única, pode estar relacionado com uma questão familiar, com a questão de vida, com a questão das redes sociais, com a questão cultural, né, com a questão socioeconômica. Então, muito importante que a gente compreenda dessa forma. Né? E quando a gente faz o nosso diagnóstico da situação de saúde, nosso planejamento local, ele tem que ser voltado para isso. Né? Poxa, se eu não sei o que tem no meu território, como é que o meu território funciona, como é que eu vou organizar as minhas ações para atender as necessidades de saúde das pessoas que moram, que vivem nesse território? Então é importante que a gente tenha esse olhar. Eu tenho que fazer a leitura do território. Agora, se eu não conheço o território, eu vou estar lá dentro da casinha de fazer saúde reproduzindo o modelo. Ou seja, focando na doença e achando que ao tratar a doença eu estou resolvendo o problema. Vamos lembrar lá da nossa, né, da nossa perspectiva da história natural da doença, né, da prevenção primária, secundária, terciária e prevenção quaternária. Né? Então, lembrando de todo esse processo. Não dá para a gente pensar, olhar para a doença e achar que hipertensão arterial é igual em todo mundo. Não vai ser igual para todo mundo. É idoso, é criança, né? É gestante. Olha que situação, né, diferenciada. Buscar se corresponsabilizar, né, junto com o indivíduo. Buscar o protagonismo dos indivíduos. As pessoas precisam ser protagonistas também da sua doença, do seu projeto terapêutico, da sua forma de tratamento. Então, fundamental isso. A integralidade, sermos resolutivos, a intersetorialidade. Lembrem-se que a Constituição Federal e a Lei 8.080 definiram saúde de forma ampla. Segurança, alimentação, moradia, né, acesso a bens e serviços de saúde. Não dá para resolver saúde só pensando no setor saúde. Nós temos que buscar a intersetorialidade, ou seja, buscar articular com a educação, com a Secretaria de Urbanismo, de Administração, para que a gente possa executar essas ações, né, de forma a cumprir esse fundamento, né, de definição da saúde em âmbito constitucional e infraconstitucional. Valorização dos saberes e práticas da comunidade, né? Às vezes a comunidade tem toda uma questão cultural com relação a práticas. A gente viu nos modelos, né, tecnoassistenciais e nas formas de compreensão do processo do adoecimento, aquela questão mágica, né, questão religiosa. Se a gente bater de frente, nós vamos ser o OVNI dentro do território. Então é preciso se aproximar da comunidade, conhecer os valores culturais, conhecer as práticas tradicionais, né? Conhecer a cultura da comunidade, como é que ela lida com a questão do adoecimento, para a gente poder agregar. Né? A gente não fala que saúde é valor, então eu tenho que agregar esse valor de uso para as pessoas.
né? Saúde como uma coisa que eu uso, né? E lembrando que isso é uma mercadoria produzida e consumida na mesma hora. Então não dá para ser prateleira e não dá para, vou testar isso, vou testar aquilo, né? Tem que ser uma coisa voltada para a necessidade, que resolva a necessidade do indivíduo. Bom, e lembrando, né, que a gente deve buscar sempre um planejamento com base no diagnóstico, né, integrado da comunidade. Lembrar de trabalhar em equipe é muito importante, né? Ou seja, se colocar tudo para o médico resolver, não vai dar certo. Não dá para o médico atender todo mundo. E nós temos que aproveitar os demais saberes, né? As consultas de enfermagem, o trabalho importante do enfermeiro, do técnico auxiliar de enfermagem, do agente comunitário nesse processo e dividir as atribuições dentro do contexto, para a gente desempenhar os nossos papéis de forma integrada, né? Para produzir resultados melhores, né? E a estratégia de saúde da família, então, nessa concepção, ela vem para mudar o modelo, né? Aquele modelo tecnoassistencial lá de antes do SUS, lá do INAMPES, da assistência médico-curativa, do modelo hospitalocêntrico. A gente precisa mudar isso para ter um olhar de vigilância, ter um olhar de território, ter um olhar para as necessidades, para os determinantes sociais. Então a gente precisa mudar o modelo, né? Tirar o foco da doença e ter o foco na pessoa, na necessidade de saúde. No próximo módulo nós vamos discutir condição de saúde. Muitas vezes a necessidade de saúde não é uma doença. Exemplo, gestação não é doença, é uma condição de saúde que demanda todo um cuidado em saúde, que a gente tem que se organizar para poder dar conta dessa necessidade, dessa condição de saúde. Temos condições agudas, temos condições crônicas, nós temos que nos organizarmos enquanto equipes para dar conta, né, desse processo e buscar essa concepção ampliada do processo saúde e doença, conforme a gente já discutiu, né, nos módulos anteriores. E aí a gente, com isso, buscar realizar também ações de vigilância, né, humanização das nossas práticas. Nós vamos discutir mais agora para frente a questão da Política Nacional de Humanização, que fala de uma série de conceitos fundamentais. Parece até estranho, né, falar de humanizar aquilo que por si só já deveria ser humano. Mas nós temos uma política no SUS para poder romper com esse modelo tecnocentrado para um modelo centrado na pessoa, centrado na necessidade de saúde, centrado na relação médica com o paciente, na relação da equipe, do profissional de saúde com o paciente, para a gente ampliar essas ações, né? Ações promocionais para todo mundo, ações de prevenção para as pessoas que têm comportamento de risco, né? Ações intersetoriais quando se extrapolar as ações assistenciais, né? Para a gente fortalecer essas redes de proteção social, governamentais ou não dentro do território. Ok? Então essa era a conversa que a gente teria sobre a nossa Política Nacional de Atenção Básica. A gente só vai agora crescendo na apropriação desses conceitos, né, para que a gente realmente compreenda qual é esse papel importante do SUS de qualificar melhor essa porta de entrada, essa atenção primária, para ela ser resolutiva, resolver muita coisa e a gente otimizar os recursos, gastar recursos certos com as pessoas certas, na hora certa, né, nos locais certos. Tá certo? Tá certo? Rimou até no final, ok? Obrigado da atenção de vocês. Tchau, tchau.